Você está? Abra sua Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, capítulo 3, primeiro livro de Reis, capítulo 3, há uma palavra de Deus ao nosso coração. Você crê assim, irmão? Glória a Deus. Capítulo 3, versículos 3 até o 15. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história deste grande homem. Graças a Deus por estar aqui, mais uma vez, ministrando na terça da palavra, e eu sinto-me privilegiado por esta graça de Deus, e sabemos que o ministério de Jesus era um ministério tríplice. Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus curava. Isso significa que pregação e ensino não é a mesma coisa, senão o evangelista não teria feito distinção. E nós estamos aqui hoje exatamente para ensinar e aprender, porque aprendemos ensinando e ensinamos aprendendo também. E eu gostaria de acompanhar com você a leitura, de fazer com você a leitura, a partir do versículo 3, o que nos diz o escritor de Reis. Salomão amava o Senhor. Presta atenção comigo, na leitura nós vamos passo a passo, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: fostes muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar este tão grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa, e Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu, e lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você, para nós começarmos essa conversa. Se nessa madrugada, quando você for para casa deitar e dormir, de madrugada o Senhor aparecesse para você no sonho, e fizesse exatamente essa mesma pergunta, deste essa opção para você escolher, o que você quer? O que você pediria? Você pediria, quem sabe, uma barra de ouro? Pediria uma casa, uma mansão? Pediria uma empresa? Pediria um prêmio de 100 milhões de reais? O que você pediria? Fama? Sucesso? Dinheiro? Saúde? Quem sabe uma pessoa que saiu da sua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi feita uma pesquisa em Washington com 10 mil jovens entre 18 e 35 anos.
Em 27 países essa pesquisa, viajou o mundo pesquisando para saber o que as pessoas mais pedem quando estão orando. E por incrível que pareça, desses 10 mil jovens, mais de 50%, quando dobram o joelho para orar, ou quando relataram ter dobrado o joelho para orar, oraram pedindo alguma coisa relacionada com os seus relacionamentos amorosos. De repente uma namorada, ou alguma questão em relação ao casamento, mas a mais da metade dos jovens que tiveram um momento de oração, relataram que dobraram o joelho para orar e pediram alguma coisa relacionada ao seu relacionamento amoroso. Deixa eu contar uma experiência para você. Há quase 30 anos atrás, eu ainda um jovem, tinha 18 para 19 anos, eu fui convidado por um presbítero da igreja, e eu tinha muito desejo no meu coração de buscar o Senhor, de jejuar, de orar, e ele falou, vamos para um lugar de oração, vamos ficar 5 dias, eu falei, vamos. E eu pedi licença da empresa, não lembro exatamente como é que foi, e fui para esse lugar. E eu me lembro que eu tinha muita dificuldade em ler a Bíblia e compreender. Na verdade eu não compreendia quase nada, nem no culto, nem na pregação, tinha bastante dificuldade. Mas quando chegamos lá, ele falou, escolhe algo que você vai apresentar diante de Deus que vale a pena. E eu fiz esta oração, eu falei, Senhor, me dá sabedoria, para que eu possa compreender a Tua palavra, sabedoria para que eu possa compreender o Teu caminho. Não, eu não me tornei o homem mais sábio da terra, mas pode ter certeza que de fato Deus abriu os meus olhos e me capacitou com ferramentas e com a capacidade que eu precisava para compreender o caminho que eu andava, e fez toda a diferença, e faz toda a diferença. E o texto que nós lemos aqui é exatamente de alguém que fez essa escolha, que diante de Deus, com a possibilidade de escolher as coisas mais desejadas por quase todos, ele pediu o que é menos pedido diante de Deus. Ele pediu sabedoria. Quem foi Salomão? Se você olhar para quem foi Salomão, se você estudar, já tem vários livros falando de Salomão, mas é muito importante nós olharmos para Salomão com o olhar bíblico. O seu nome tem a palavra Shalom, que significa paz ou plenitude. Ele é filho de Davi, com um incesto, com um problema no relacionamento de Davi com uma outra mulher. Nasceu aproximadamente há 2.900, quase 3.000 anos atrás, num contexto extremamente desafiador. Seu pai é rei, mas é rei de uma comunidade pequena, é rei de um reinado pequeno, e eu sempre digo que é melhor ser vereador em cidade grande que prefeito em cidade pequena, e era o caso de Davi. Vivia numa região remota, vivia numa região subdesenvolvida. Este jovem cresceu dessa forma. Agora, é verdade que ainda que tenha nascido num cenário turbulento, esse jovem, ele buscou o Senhor, e ele agradou o Senhor. A Bíblia, inclusive a própria Bíblia, o próprio Deus dá a ele um outro nome, Gedidias, que significa amado do Senhor. Desde jovem ele já buscava o Senhor. Provavelmente com os seus 18 anos ele está agora no meio de um cerco, disputando o reinado do seu pai, que já está doente, que já está partindo para a eternidade. O seu irmão mais velho, que era por direito, vai tomar o trono, e Deus intervém através do profeta, e aí então ele é consagrado como rei de Israel. Eu vou resumir porque não é o foco da mensagem. Ele é consagrado como rei de Israel. Ele é o 10º, não era de fato legalmente para o trono ser passado para ele, mas havia uma promessa divina para a vida daquele jovem, e Deus cumpriu aquela promessa na vida dele. Agora, quando ele assume esse reinado, ele se vê diante de um grande desafio, sendo tão jovem e com tantos problemas para resolver. Quem é Salomão? Esta é uma pergunta, quem é Salomão? Bom, se eu perguntasse para a Universidade de Harvard, ela vai dizer que ele é considerado um construtor revolucionário. Se você fizer uma análise da arquitetura de Salomão, dos projetos arquitetônicos que ele construiu naquela época, os projetos de Salomão estavam 400 anos à frente do seu tempo. Levou 400 anos para aquele tipo de arquitetura ser normal. Levou 400 anos para aquela engenharia que ele criou, que ele desenvolveu, evoluir a tal ponto de chegar em comparação ou equiparação com a de Salomão. Ele era um mestre
Salomão não é só um homem inteligente. Salomão foi um homem que em diversas áreas da sua vida, ele foi à frente do seu tempo. A Universidade de Tel Aviv reconhece como o primeiro cientista natural documentado da história. Salomão observou coisas na natureza e no corpo humano e no ser humano que jamais, levou anos e anos, centenas de anos para que as pessoas pudessem observar. Ele tinha algo diferente. Salomão tratou, por exemplo, de doenças psicossomáticas. Nós estamos falando de 3.000 anos atrás. Salomão tratou sobre aspectos do nosso corpo, da conexão do nosso corpo com a nossa alma e o quanto isso implica na nossa saúde, que até hoje é estudado nas grandes universidades. E isso ele fez há 3.000 anos atrás. Se nós arredondarmos, o Museu Britânico evidencia seu impacto no comércio e na economia. Se você fizer um estudo das rotas que Salomão traçou para construir o templo, para fazer as suas construções, era uma verdadeira rota da seda. Foi a primeira grande organização logística e comercial da época, do mundo. Ele era um jovem da Judeia, de um lugar pobre, de um lugar simples. E como que ele pode ter um pensamento tão evoluído e tão avançado em relação a rotas comerciais? Não há uma explicação lógica, material, não há uma explicação humanística para descrever a sabedoria desse jovem, a não ser que eu tenha que aceitar, ou que eu creia que de fato Deus lhe deu esta grande sabedoria. Mas se todas essas universidades reconhecem esse jovem como um fenômeno, como alguém grande demais para a sua época, a maior descrição, a melhor descrição e o melhor comentário que nós temos sobre ele, a opinião sobre ele, para mim, o meu coração, é com certeza aquilo que Deus diz sobre Salomão. Se o que as universidades dizem é importante, o que Deus diz é muito mais. E Deus disse: eu te dou um coração sábio e entendido. Nunca houve alguém como você e nunca outro haverá, disse Deus. Sua sabedoria será extraordinária. Ele falou mais de 3.000 provérbios e seus cânticos foram 5.000. A sabedoria de Salomão excedia todos do Oriente, de forma que as pessoas atravessavam o mundo daquela época para ouvir o que era isso. Eu não estou falando de pegar um avião aqui e viajar 12 horas de avião para ir ouvir um palestrante do outro lado do mundo. Não, eu estou dizendo de fazer um ano de viagem para ir no outro lado do mundo para ouvir um jovem cuja sabedoria é inigualável para o tempo em que se vive. E o melhor de tudo é chegar lá do outro lado e quando conhecê-lo e voltar dizer aquilo que se ouve aqui sobre esse jovem não é nem a metade do que realmente ele é. Este homem é Salomão. E se eu perguntar para você assim, se nós pudéssemos trazer ele para cá, se nós pudéssemos ressuscitá-lo ainda jovem, trazer ele hoje aqui, colocar ele nesse altar e dizer: Salomão, eu vou ceder a minha vez para você falar, e eu gostaria que você nos desse 4 conselhos, apenas 4 conselhos, diante de toda a sua sabedoria, tudo que você sabe, eu gostaria que você deixasse 4 conselhos para nós. O que você acha que Salomão diria para nós nessa noite? Quais os conselhos que você imagina que ele diria? Então eu listei aqui alguns dos conselhos que Salomão deu nos seus escritos, mas eu quero me deter em apenas 4. Com certeza, eu tenho plena convicção que o primeiro conselho que ele nos daria é: ame a sabedoria. Ame a sabedoria, porque em todos os seus escritos ele trata a sabedoria como algo em evidência. E ele diz, Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria. Sabedoria, esse termo hebraico, ele está muito mais além, não é o mesmo que inteligência e conhecimento. Conhecimento você adquire lendo. Uma pessoa que já leu 1.000 livros, 3.000 livros, 10.000 livros, ela vai ter conhecimento, mas não significa que ela é uma pessoa sábia. Inteligência você adquire através do exercício da inteligência, do exercício do seu cérebro, fazendo cálculos, desenvolvendo outras analogias e outras formas, e você pode ser uma pessoa extremamente inteligente e não ser sábio.
Porque sabedoria não é inteligência e não é conhecimento. Sabedoria tem muito mais a ver com um discernimento prático, uma percepção da realidade que o conhecimento não pode ver e que a inteligência não pode calcular. Está muito mais relacionado com o discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado, daquilo que se deve e daquilo que não se deve fazer. Está muito mais ligado com a questão relacional, está muito mais ligado com a percepção da realidade fora daquilo que está no livro. Dr. Michael diz que ele é do Instituto Bíblico Moody, e ele fala que a sabedoria está conectada a 3 formas de relacionamento. Primeiro, relacionamento com Deus. A sabedoria te leva a se relacionar com Deus. Porque a sabedoria, ela não só fica perdida nos quebra-cabeça da ciência, daquilo que é inexplicável, mas logo ela percebe que toda essa ciência, toda essa magnificência, essa grandeza da criação está ligada com uma mente superior, com uma mente engenhosa. E a sabedoria te leva a se relacionar com Deus, te leva a se submeter a Deus, te leva a entender que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas a sabedoria, ela também está conectada com o meu relacionamento interpessoal. O sábio, ele sabe entrar e sair no meio das pessoas, ele sabe quando falar, ele sabe quando ficar quieto. E muitos dos nossos problemas se resolveriam simplesmente com uma única palavra, e outros mais sem nenhuma palavra. A sabedoria no meu relacionamento faz com que as minhas alianças sejam fortalecidas. Foi o que aconteceu com Salomão. Rapidamente ele fez aliança com diversos países. É verdade que no final da sua vida ele quebrou os próprios princípios que Deus usou para ensinar, e por ter feito isso, a prova do que o que ele tinha feito é verdade, é que sim, ele começou a perecer. A sabedoria também se manifesta através do nosso relacionamento intrapessoal. Se ela abençoa, se a sabedoria me faz melhorar com o meu relacionamento com as demais pessoas, mas no meu relacionamento próprio, na minha autogestão, no meu próprio discernimento, a sabedoria me fará prosperar. Por quê? Porque quando eu começo a gerenciar os meus pensamentos, quando eu começo a gerenciar as minhas atitudes, quando eu começo a gerenciar as minhas ações, quando eu tenho sabedoria para perceber onde eu estou errando, o que eu estou fazendo, isso fará com que eu comece a mudar as minhas atitudes para comigo mesmo, e a partir desta autogestão eu começo a melhorar na minha relação com as pessoas e na minha relação com Deus. Se você está em guerra com você mesmo, como fazer paz com os outros? Se o seu coração está sangrando, como curar os outros? Se você não consegue nem sequer calar as vozes dentro da sua mente, como orar diante do Senhor? Então a sabedoria, ela nos ajuda neste auto-relacionamento, ou nesta autogestão, nesse relacionamento intrapessoal. Há uma pesquisa de um instituto americano, uma organização cristã, nos Estados Unidos, isso foi em 2024, que diz o seguinte: eles entrevistaram 3.500 cristãos de diferentes denominações. Agora, olha o resultado em relação à sabedoria: apenas 18% dos entrevistados oravam ou lembravam de ter orado pedindo a Deus sabedoria. Se a sabedoria é tão importante para o meu relacionamento com Deus, se a sabedoria é tão importante para o meu relacionamento diário, se a sabedoria é tão importante para o meu relacionamento intrapessoal, por que não deveria ser a causa primaz da minha oração? A Bíblia diz em Tiago, em 5, o apóstolo diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aristóteles, filósofo grego do século IV a.C., ensinava que a sabedoria prática é o caminho que nos conduz à felicidade. Cícero, grande orador romano, dizia que a sabedoria forma líderes públicos eficazes no seu ministério, no seu chamado, na sua vocação. Há uma pesquisa na Universidade de Harvard, em 2024, que diz o seguinte, que quando os líderes, eles
buscam a sabedoria, aqueles que buscam os princípios da sabedoria para tomar as decisões, 40% serão a mais eficazes do que os seus concorrentes. Foram 5.000 executivos que foram entrevistados. Ou seja, se numa empresa tem 100 executivos de um lado e 100 de outro, que esses estão buscando a sabedoria constantemente, as decisões deles serão 40% mais eficazes do que daqueles que não buscam a sabedoria. A sabedoria é algo tão importante que a rainha de Sabá viajou, atravessou o mundo da época para ouvir o que Salomão tinha para dizer. Irmão, sabedoria não é um luxo, é uma necessidade básica. Sem elas nós perdemos as melhores oportunidades da vida. Por falta de sabedoria nós afastamos as pessoas que nós amamos e que nos amam. Por falta de sabedoria perdemos tempo com o que não importa e não interessa. Por falta de sabedoria trocamos saúde por dinheiro e depois não conseguimos comprar a saúde com o dinheiro. Por falta de sabedoria perdemos a oportunidade de servir, de amar. Por falta de sabedoria perdemos a oportunidade de investir, perdemos a oportunidade de vivenciar cada momento da nossa vida. Eu fui no aniversário de uma pessoa que nos convidou como pastores e fiquei um tanto chateado com a situação que eu vi. Por quê? Porque os amigos da aniversariante estavam ali, mas ela estava tão ocupada em atender as pessoas que ligavam para ela ou que mandavam mensagem, que simplesmente nós ficamos entre nós conversando, porque ela não tinha tempo para nós. O que é isso? Falta de sabedoria. Falta de sabedoria na administração do tempo, falta de sabedoria na administração dos recursos, falta de sabedoria naquilo que não volta mais atrás. E Salomão foi um exemplo, ele nos deu esse exemplo. Busque a sabedoria, ore pedindo sabedoria, clame pedindo sabedoria, jejue pedindo sabedoria, dizendo: Deus, dá-me sabedoria, para que a minha vida seja administrada e a gestão dos meus recursos seja feita de tal maneira que venha glorificar e venha exaltar o teu nome. Pior que não ter vivido, irmãos, pior que morrer cedo é não ter vivido. Quantas pessoas estão passando pela vida sem ter vivido? Benjamim de Israel dizia que a vida é muito pequena para não ser vivida, e nós precisamos de sabedoria para perceber a velocidade em que a vida passa e aproveitar cada momento. Se eu pedisse para Salomão: Salomão, além de buscar a sabedoria, o que eu devo buscar? E ele vai dizer: óbvio, se você buscar a sabedoria, automaticamente você vai começar a buscar também uma segunda razão importante na sua vida. Se você está orando pedindo sabedoria, à medida que você vai recebendo, você vai entender uma outra claridade muito grande, uma outra verdade muito grande. Invista em pessoas. Todo sábio, não existe sabedoria na solidão. Todo sábio investe em pessoas. Todo sábio vai compartilhar aquilo que sabe e ainda aprender aquilo que não tem. Provérbios 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Mas não é qualquer amor, é o amor sacrificial, é o amor além do sentimento, é um compromisso de cuidar e investir no bem-estar do outro, mesmo quando isso exige um sacrifício pessoal. Há uma pesquisa na Universidade de Michigan, em 2024, e essa pesquisa revelou que 73% das pessoas que foram entrevistadas se sentem sozinhas, se sentem isoladas. Por isso que o sábio é aquele que investe em relacionamento, que investe em pessoas. Eu sei que por vezes nós queremos ter o nosso cantinho, queremos ter a nossa casinha, queremos estar lá no morro, isolado, em cima da montanha, num prédio bem alto, para não ter que ouvir a voz de ninguém. Mas eu quero dizer que isso só é válido quando você precisa tirar um descanso. Mas fora isso,
Sábio é aquele que quer estar perto das pessoas. Sábio é aquele que investe em pessoas. Barnabé, ele teve uma visão de Deus. Ele olhou para o jovem Saulo e investiu nesse jovem. E eu creio que ele não deve ter se arrependido. Porque o trabalho de Paulo, até os dias de hoje, ele nos beneficia. E o reino de Deus e Cristo foi glorificado através daquele trabalho. Aristóteles, ele já dizia que a amizade é como é o que torna a vida digna de ser vivida. A amizade é o tempero da vida. Se você não tem amigos, vai comemorar as suas conquistas com quem? Sozinho na frente do espelho? A grandeza do homem não está com aquilo que ele conquista, mas em quem ele influencia. Você pode comprar uma bicicleta, se você tiver amigos de verdade, vai ser uma festa no final de semana para comemorar a bicicleta. Mas se você é uma pessoa só, ainda que você compre uma Ferrari, você não terá ninguém para comemorar, só gente para te invejar. E tem pessoas que estão em busca de coisas para que os outros lhe invejem. Isso não é ser sábio. Sábio é você ter pessoas do seu lado, que um dia você já investiu e investe até hoje, que estão do seu lado para chorar as suas amarguras, sim, mas para comemorar as suas vitórias também. Dietrich Bonhoeffer, alemão martirizado na Segunda Guerra, um homem com uma teologia que nos faz passar vergonha. Ele diz que a comunhão cristã não é um ideal que devemos realizar, mas é uma realidade divina na qual podemos participar. E eu faço uma pergunta para você: quando termina o culto, você é daquelas pessoas que sai correndo, que não cumprimenta ninguém? Durante o ano de 2024, você convidou alguém para ir à sua casa? Você se ofereceu para tomar um café com alguém? Você investiu na vida de uma outra pessoa que não seja você mesmo? Porque a sabedoria de Salomão diz para nós: invista em pessoas. Vai valer a pena? A alegria dela será também a sua alegria. Jesus tinha todas as ocupações do universo para fazer, mas ele desceu e investiu em 12 homens, que muito provavelmente eu e você jamais investiríamos. E esses 12 homens frutificaram pela capacidade dada por Deus, pregaram o Evangelho se espalhou e chegou até nós. Agora é a minha vez e é a sua vez de continuar frutificando através do relacionamento. Pastor Alexandre é o pastor de discipulado aqui do departamento geral de Blumenau, apesar que isso jamais deveria ser um departamento, a não ser para contabilizar ou para tratar das questões de secretaria. Discipulado não é um departamento. Discipulado é a identidade do cristão. Quem vive isolado é aquele que não foi unido ao corpo de Cristo. Os órgãos, quando estão isolados, estão em perigo. Os órgãos que estão do nosso corpo, se forem afastados do corpo, eles têm data para morrer. O cristão vive conectado. E o discipulado é uma forma maravilhosa de você fazer o que Cristo fez por você, enviar alguém para cuidar da tua alma e se relacionar com a tua alma que estava aprisionada pelo pecado, e através daquele relacionamento, a glória de Deus se manifestou na sua vida. Falamos e devemos falar, e uma coisa não omite a outra. Devemos enviar missionários para a África. Jamais devemos tirar um único missionário. Devemos enviar mais, mas isso não nos livra da responsabilidade de investir em pessoas que estão ao nosso lado. Invista em pessoas. Quem são as pessoas que você está investindo? Você tem alguém que pode dizer: este homem foi o instrumento de Deus para mudar a minha vida? Eu vou contar um testemunho aqui, mas eu não tenho nenhum pensamento de orgulho, porque seria muita ignorância da minha parte. Mas há uns dias atrás eu fui tomar um café com um empresário, e quando nós chegamos lá, a garçonete
ela foi lá e nos atendeu exclusivamente. E eu falei, poxa, que legal, que garçonete, a moça que estava trabalhando, que pessoa dedicada, mas tinha algo, porque ela ficou exclusivamente para atender a nossa mesa. Eu falei, poxa, eu já fui num lugar importante, mas igual aqui hoje, eu fiquei assim. E ela ia lá, voltava, vocês querem mais alguma coisa? Daí eu dizia, não, eu já estou servido. Daí, no final, quando eu saí para buscar uma outra coisa, que nós estávamos indo para o caixa, aí ele falou para ela, começou a conversar e tal. Aí ele falou assim, poxa, que atendimento maravilhoso, eu estou assim, olha. Aí ela falou assim, eu não poderia fazer menos. Daí ele olhou para ela assim, como assim? Esse homem que estava sentado com você salvou o meu casamento. Depois no carro ele falou assim, pastor, o senhor conhece aquela mulher? Eu falei, não sei quem é aquela mulher, mas ela disse que o senhor salvou o casamento. Falou, eu não lembro. Por quê, irmãos? Porque quando você se relaciona, quando você permite Deus te usar para abençoar a vida de alguém, quando você dá um conselho, quando você ora pela vida de alguém, quando você dá atenção para uma pessoa amargurada, pode ser que você nunca mais vai lembrar daquilo, mas com certeza aquela pessoa nunca esquecerá. Lembre-se, invista em relacionamento, porque as moedas ficarão, o ouro se desfará, mas as almas permanecerão eternas diante da glória e da presença do nosso bendito e maravilhoso Deus. Chame Salomão, diga para ele, Salomão, além de investir em relacionamentos, que já é algo maravilhoso, e eu concluo essa parte do relacionamento dizendo que, irmãos, quando nós éramos recém-casados, pagava aluguel, fazia faculdade, era a vida muito difícil financeiramente, e eu me lembro que todos da minha geração, era tudo, rapaz, não tinha, olha, nós não podíamos ir no restaurante, porque não tinha dinheiro, mas só em data de aniversário, alguma coisa muito importante, porque não tinha. Terminava o culto, hoje eu vejo os jovens indo para a lanchonete, para o restaurante, eu dou graças a Deus, mas nós não podíamos fazer isso. Sabe o que nós fazíamos, Alexandre? Nós nos reuníamos e dizíamos, o que vocês almoçaram lá? Eu fiz uma galinha assada, o outro eu fiz um pedaço de carne, e aí escolhi a casa de um daqueles, ia todo mundo para lá depois do culto, e cada um levava um pouco de comida, para reunir e fazer um banquete só. Rapaz, que coisa maravilhosa, eu tenho lembranças maravilhosas desse tempo, porque não tinha caviar, não tinha salmão, não tinha nada disso, mas havia uma alegria de relacionamento divino naquele lugar. Dali saíram obreiros para o Brasil e o mundo. Dali Deus levantou homens e mulheres que até hoje estão trabalhando, estão servindo ao Senhor. Invista em relacionamento. Não é o presente que você dá para o seu filho que mais importa, é o abraço, é o amor, é a valorização, é a atenção que você dá. Não é a joia de ouro que você vai dar para sua esposa quando fizer 25 anos de casado ou 50 anos de casado, é o quanto ela se sentiu amada durante os 25 anos, é o quanto ele se sentiu importante e respeitado durante esses 50 anos. Invista em relacionamento. E se você investir em relacionamento, você precisa lembrar que o terceiro conselho de Salomão é: administre os recursos, eles não ficarão eternamente na sua mão. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre os pobres. Salomão nos alerta que a dependência financeira pode se tornar uma forma de escravidão moderna. Eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa responder para mim. Você se considera uma pessoa livre? Se nós nos comparássemos com a geração de 100 anos atrás, que vivia debaixo de chicote, trabalhando pela comida, nós somos livres de verdade? Porque não há apenas uma forma de escravidão, existem várias formas de escravidão. Uma pesquisa de 2024 de um jornal britânico revelou que 78% das pessoas que vivem na sociedade moderna estão presas às dívidas. É muita gente. Isso equivale a dizer
que apenas 22% realmente são livres. Os demais são escravos de alguma forma das dívidas. O que seria se José no Egito não soubesse administrar bem os 7 anos de fartura? O que seria da sua família, do Egito e dos povos ao redor, se José não fosse um homem disciplinado, inteligente e sábio para administrar a fartura? Pois eu quero dizer a você que o Egito não ficou rico durante os 7 anos de fartura. O Egito ficou rico durante os 7 anos de miséria. E em cada crise global, aqueles que são ricos ficam ainda mais ricos, e aqueles que são pobres ficam ainda mais pobres. Billy Graham, evangelista reconhecidíssimo, americano, dizia: Deus é o dono de tudo. O que você possui, na verdade, pertence a Ele. Você e eu somos simplesmente administrador, síndico das coisas que Ele nos confiou, deixou aos nossos cuidados. Esse dinheiro não é seu, essa casa não é sua, esse carro não é seu. Isso tudo é de Deus, e Ele colocou na sua, na minha e na sua mão, para que nós venhamos administrar. Há uma frase de alguns conselhos de Tony Evans, um pastor e escritor norte-americano, que ele diz o seguinte, em relação a esses princípios de Salomão. Ele diz o seguinte, ele junta alguns versículos, alguns versos de Provérbios, dizendo: primeiro conselho em relação à administração, trabalho diligente. O que é trabalho diligente? É ao contrário de uma palavra que nós usamos aqui, né, que as pessoas falam, é um trabalho que é feito de qualquer maneira. Tem uma outra palavra que é relaxado, mas essa eu não posso falar. Trabalho diligente é aquele trabalho que quando as pessoas olham, ela diz: uau, o que é isso? É aquele pedreiro que quando você olha para o muro que ele fez, você diz: uau, que muro é esse? Isso não é um muro, é uma obra de arte. O que é trabalho diligente? Eu vou contar um exemplo. Meu irmão teve um acidente ano passado e ficou muito sério, foi muito sério o acidente. Ele bateu com a cabeça, estava de moto, caiu o capacete, machucou muito. É terrível ver as fotos. E nós fomos para o primeiro hospital, e no primeiro hospital, a cabeça dele cheia de areia, todo machucado, a boca cheia de areia. Ficamos lá à noite com ele, e aí ele foi transferido para Blumenau devido à gravidade, e eu acompanhei ele. Quando eu cheguei aqui, fiquei lá do lado, me permitiram ficar, eu estava com a carteirinha de ministro, de pastor, me permitiram ficar, eu fiquei do lado dele, e aí veio uma enfermeira, e ela olhou para ele, e ela falou assim: olha, não é o meu trabalho, eu estou numa outra função, mas isso aqui está errado, isso aqui não se faz. Que horas foi? Foi de madrugada, e até agora não fizeram nada. Ela foi lá, pegou um kit de limpeza, de tratamento de curativo, foi lá, e foi conversando com ele, e foi limpando, e foi tirando aquela areia, foi tirando todas aquelas, curando aquele machucado, e daqui a pouco ela foi perguntando: como é que foi o acidente? O acidente foi assim, eu era para ter ido para a igreja, e não fui para a igreja, e fui encontrar com uma pessoa, e no caminho teve acidente. E ela falou: pois é, está vendo quando a gente não vai para a casa do pai, como a coisa é séria? E aí quando a gente não vai para a casa do pai, o papai vai atrás da gente. E ela foi conversando, e falei: epa, essa daí fala a minha língua. E eu fiquei quieto, e ele foi conversando com ela, ele disse: esse que está em pé aí é meu irmão. Ela disse: é? Sim, e ele é pastor. Ela falou: está vendo? No mínimo ele estava orando por você. E ela foi tratando ele, foi curando aqueles machucados, foi limpando aquilo tudo, e rápido ele teve uma recuperação. O que é isso? Trabalho com diligência. E ela falou: pastor, não é um nem dois, são centenas de pessoas que passaram por aqui, que limpando as suas feridas com excelência, eu pude anunciar Jesus Cristo, o nosso Senhor. O segundo conselho em relação a essa administração, além do trabalho com diligência, é o controle de gastos. A riqueza de alguém não está relacionada com o que ela ganha, está relacionada com a forma com que ela administra. As pessoas mais endividadas não são aquelas que ganham salário mínimo. As mais endividadas estão na classe média, gente que ganha 15, 20, 30 salário mínimo. Quanto maior o salário e pior a administração, maior será o rombo. Controle dos gastos, não gastar por impulsividade. Em terceiro lugar, generosidade intencional.
Esse pastor fez um estudo sobre isso, e a pessoa, por incrível que pareça, a pessoa que é generosa, ela prospera. E existem alguns princípios psicológicos que nós precisamos observar. Toda pessoa avarenta, ou toda pessoa que não é generosa, normalmente ela tem um problema lá nas suas emoções, no seu psíquico. Ela está ligada àquele valor, por isso ela não vai administrar de forma correta. Mas a pessoa generosa, ela já conseguiu se libertar daquilo. Não é o dinheiro que manda nela, não é o dinheiro que é o seu senhor, o dinheiro é um servo que ela coloca a serviço do Rei Jesus, e é por isso que ela prospera. E finalmente, evitar dívidas desnecessárias, se tornando servo daquele que empresta. São alguns conselhos de Salomão em relação à administração. O dinheiro, ele pode ser seu servo, mas pode ser o seu senhor, o seu carrasco. Jesus nos lembra: aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito. Quem é fiel no pouco, sobre muito eu o colocarei. Salomão nos dá conselhos sobre isso. Mas, irmãos, existem outros recursos, além do dinheiro, como por exemplo o tempo. Porque se você perder agora R$1.000, você consegue recuperar. Mas um dia que você perdeu, não volta mais. 10 anos que você perdeu, não há como recuperar. Você não poderá fazer o que faria naqueles 10 anos. Aquela hora, para você ter uma ideia como isso é sério, no Brasil, a média do brasileiro na internet, com o celular na mão, é 6 horas por dia. É tempo suficiente para ler a Bíblia 2 vezes por ano e ler 100 livros num ano. A nossa média de educação brasileira, 3,5, contando com a nota dos professores. Por quê? Falta-nos sabedoria para administrar o tempo. Antigamente você tinha um problema como pastor, que era o problema das pessoas quererem, brigarem por cargo, por função, para pregar, não era assim? Poxa, botou o outro pregar, não botou, já estou esperando há quanto tempo? Hoje, irmão, hoje você fala com o obreiro assim: irmão, vou fazer uma escala aqui para você pregar, daqui a 15 dias, não, Deus o livre, não vai dar tempo para preparar uma mensagem. O que dizer então de John Wesley, que pregou mais de 40 mil mensagens ao longo da sua vida? Administração do tempo, o período para levantar de manhã, tirar um tempo de oração, de leitura bíblica, organizar e administrar o jejum semanal. Vou jejuar esse dia da semana, vou colocar diante de Deus. Salomão, se ele estivesse aqui, ele nos daria esse conselho: administre bem os seus recursos. Eu sou pastor de uma igreja que tem muitos idosos, tem mais de 50 idosos. Uma igreja tem mais de 50 anos, uma igreja é uma bênção. E lá eu conheço, essa igreja tem sido uma escola muito forte para mim, porque ali eu vejo algo que eu não havia observado: a consequência das atitudes. Você vai ver velhinhos que, mesmo às vezes que não tem muito dinheiro, mas tem uma família forte, uma família unida, uma família conectada, uma família ao lado deles. Você vai ver outros que tiveram muito dinheiro e que hoje estão vivendo isolados. Você vai ver como é importante cuidar da saúde, porque você vê gente que tem 60 anos, parece que está com 80, tem outro que tem 80, parece que está com 60, e é aí que a conta, a fatura do cartão chega. Administre bem os seus recursos, cuide da sua saúde, cuide do seu coração, cuide das suas pernas, cuide no excesso de açúcar. Nós sabemos o quantas coisas tem. É administrar os recursos que Deus nos deu, e o corpo e o tempo são recursos que Deus nos deu. Salomão diria para nós: cuide dos seus recursos, você poderá viver melhor e glorificar o Senhor. E o último conselho que Salomão nos daria nesta noite: tema ao Senhor. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor aqui não é medo, irmão. Temor aqui é reverência, é uma atitude de profundo respeito, que nos leva a querer agradar a Deus em tudo que fazemos.
A.W. Tozer, teólogo americano, escreveu certa vez dizendo: o temor do Senhor é o amor ajoelhado em reverência diante do amado. O temor do Senhor é o amor de joelhos. Há uma pesquisa também americana que entrevistou 20 mil, que acompanhou 20 mil comunidades. E dessas 20 mil comunidades que foram observadas e acompanhadas, as comunidades em que o temor de Deus ainda existe, em que as pessoas ainda têm alguma espécie de respeito por Deus, nessas comunidades, o índice de criminalidade e todos aqueles índices ruins, aquelas coisas ruins de uma sociedade, lá é 67% menor do que nas comunidades onde o nome de Deus é banalizado. Consegue perceber a grandeza disso? Nas comunidades ainda onde há alguma forma de respeito, não importa se é evangélico, se é católico, aonde Deus ainda é respeitado, lá o índice de criminalidade é 67% a menos. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de respeitar os princípios da sabedoria divina. Grandes líderes, eles buscam a Deus antes de tomar as suas decisões, obtendo dos céus a direção para as suas atitudes. Tim Keller, ele escreveu dizendo: o temor do Senhor não nos afasta de Deus, o temor do Senhor não nos afasta de Deus em terror, mas nos aproxima dele em adoração. Provérbios 13, 22 diz: o homem bom deixa herança para os seus filhos. O temor de Deus não é um grilhão que nos fere, mas é um farol que nos ilumina. É o amor pelo Senhor. E eu termino com a frase de Martinho Lutero, que disse: temer a Deus é ter mais reverência pela sua vontade do que pelas consequências das nossas desobediências. Tema o Senhor, ame o Senhor, respeite o Senhor, porque a minha e a sua vida dependem desta atitude de temor. Falamos sobre a sabedoria, buscar a sabedoria, amar a sabedoria. Falamos sobre investir em pessoas. Falamos sobre administrar bem os recursos. E falamos sobre amar, reverenciar, respeitar o Senhor. E eu concluo pedindo para você ficar de pé, por favor. Em 1923, um grupo de homens mais ricos dos Estados Unidos se reuniu num hotel famoso em Chicago. E ali naquela reunião estavam os homens mais poderosos dos Estados Unidos. Muitos, todos eles tinham muito dinheiro. Ali estavam líderes de bancos, de siderúrgicas, de mercado de ações. Tinham dinheiro, tinham poder, tinham influência. Agora, o que é chocante nessa história é que poucos anos depois desta reunião, desses homens que estavam ali, a maioria deles havia sofrido um revés na vida. Para você ter uma ideia, o presidente da maior empresa de aço que estava naquela reunião morreu depois, em poucos anos, falido. O líder da Bolsa de Valores se suicidou, estava nessa reunião. O chefe do maior monopólio de gás daquela época e depois também presidente do Banco Internacional morreu endividado. Esses homens haviam conquistado o mundo inteiro, mas perderam a sua alma. Haviam ganhado dinheiro, mas não tinham buscado sabedoria. Logo lhe faltou o mais importante. Sem sabedoria, eles também não tinham buscado o Senhor. Sem sabedoria, não tinha temor de Deus no coração deles. E logo, a riqueza foi embora e a vida deles terminou exatamente dessa forma. Agora, em contrastes a esses grandes homens, eu quero mencionar a vida de John Wesley, século XVIII, fundador do metodismo. Wesley buscou a sabedoria não em Oxford, mas principalmente na palavra de Deus. Era conhecido como o homem de um único livro, filha de Susana Wesley, Samuel Wesley. Sua mãe é considerada a mãe do avivamento europeu.
devido à sua vida de intensa oração pela família, pelos filhos. Esse homem passava a maior parte do seu tempo com a Bíblia na mão, lendo e dizendo e orando, e quando estava orando, buscando, dizendo: Senhor, dá-me sabedoria. Às 4 horas da manhã, ele já estava de pé, clamando ao Senhor, lendo a sua Bíblia e buscando sabedoria da parte de Deus. O resultado foi que esse homem viajou mais de 400 mil quilômetros a cavalo, pregando a palavra de Deus. Foi um instrumento de Deus para realizar um verdadeiro avivamento naquele país. Ele pregou mais de 40 mil sermões, 40 mil sermões. Um bispo que era do seu tempo, que também escreveu sua biografia, disse: a marca distinta de Wesley era a sua insaciável busca pela sabedoria divina e sua extraordinária capacidade de aplicá-la em todas as áreas da vida. Busque a sabedoria e você será frutífero. Busque a sabedoria. Esse homem poderia ter terminado a vida multibilionário. Nos últimos dos seus anos, os seus livros já lhe rendiam $300 mil por ano. Mas ele, por sabedoria divina, decidiu viver apenas com 10% de tudo aquilo que arrecadava. No final da sua vida, ele tinha poucas coisas. Em certa feita, ele foi denunciado como estocando prata, como alguém que não declarava a prata que tinha em casa. E quando foram interrogá-lo, ele falou: eu tenho prata, que eu saiba, eu só tenho duas colheres de prata que eu tenho para poder comer, mais nada, não tenho uma única moeda guardada. No final da sua vida, quando estava para morrer, as suas últimas palavras no leito de morte foi: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E ele terminou dizendo essas 3 palavras: o melhor, o melhor, o melhor. E partiu para a eternidade. Precisamos não apenas conhecer esses conselhos de Salomão, precisamos praticá-los. Reserve pelo menos 10 minutos diários para ler Provérbios, para se prostrar de joelhos e dizer: dá-me sabedoria, para que o tempo não passe e eu olhe para trás e sirva e sobre para mim apenas arrependimento daquilo que eu não fiz, do abraço que eu não dei, do perdão que eu não liberei, do investimento que eu não realizei, da evangelização que eu não fiz, do discipulado que eu não prestei. Durante essa semana, olhe ao seu redor, identifique as pessoas que estão precisando de ajuda, adote alguém para você orar, para você visitar, para você ligar, para você se importar. Há mais de 20 anos atrás, eu estava numa crise terrível, estava entre a cruz e o punhal. A minha vida estava por um triz, mas um casal da igreja propôs no coração ganhar as minhas batalhas através do jejum e da oração, e toda aquela família começou a orar e jejuar pela minha vida. E não foi um dia, 2 dias, foram muitos dias. E eu me lembro que eles só foram contar para mim meses e meses depois, quando eu já estava firme novamente no Senhor. Eu penso que eles não devem ter se arrependido, e se eles não tivessem feito isso, a minha alma teria sofrido muito mais. E eu convido você hoje: cultive o temor do Senhor no seu coração. Imagine o que Deus poderia fazer através da minha e da sua vida, se nós vivêssemos esses princípios bíblicos. Você não precisa ser o mais sábio do mundo, só precisa praticar aquilo que você aprendeu nessa noite.